Olá, irmãos, tudo bem? Estamos chegando ao final de mais uma lição, praticamente. Nós já chegamos na parte de quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer. E estudar sobre a queda de Lúcifer é muito importante, fundamental para nós entendermos o que mais ou menos aconteceu ali, para que um querubim cobridor, que estava ali na presença do próprio Deus, perde uma oportunidade dessa. Já imaginou como isso é difícil da gente compreender? Como nós podemos compreender uma situação dessa, de alguém que tinha acesso ao próprio Deus, ficava do lado do trono de Deus ali, servindo, e era o exemplo para os outros anjos, agora perde essa posição. É algo que nós, por mais que a gente tente compreender, fica difícil, né? O que levou à queda de Lúcifer? E nós podemos pensar que poderia ter levado a esse ser criado, que tinha tantas regalias, perder, né? Compare a queda de Lúcifer com a honra que os salvos terão ou receberão. A gente vai ver essa questão da honra ali no livro de Apocalipse, capítulo 14, onde os 144 mil vão estar na presença do Cordeiro, né? Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, ele descreve um pouquinho sobre a condição de Lúcifer. No versículo 14 do capítulo 28 de Ezequiel diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabelecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade surgiu no coração daquele ser criado, que era santo, né, separado, perfeito, e nós não sabemos como isso aconteceu. O que nós sabemos é que a Bíblia diz que surgiu o mal no coração daquele ser. Ele começou agora a olhar mais para si, porque ele era muito exaltado, ele era muito aplaudido pelos os outros anjos, elogiado, e ele começou agora a achar que ele realmente era merecedor de tudo aquilo ali, e começou a olhar para Deus de uma maneira diferente. Lúcifer ele foi lançado fora do Monte Santo de Deus, como diz o livro de Ezequiel, capítulo 28, e a gente sabe que ele criou ali. Isso aconteceu porque ele criou uma rebelião. Ele começou a incutir nas mentes dos outros anjos que Deus era um Deus mau, que Deus era um Deus tirano, que era uma coisa muito impossível, difícil obedecer todas aquelas regras, eram regras arbitrárias, que iam contra os ideais realmente justos, né? Mas o governo de Deus ele é fundamentado no amor. Quando nós lemos a visão que João teve aqui no capítulo 4 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 2, veja a visão. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado nos céus um trono. No trono alguém estava sentado. E esse que estava sentado era semelhante em aspecto à pedra de jaspe, a de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A esmeralda é uma pedra preciosa de cor esverdeada. Ela está na segunda sequência das pedras ali, que fazia parte da vestimenta do sacerdote ali, simbolizando as tribos de Israel. Ela está na segunda sequência. Lá tem a esmeralda, a safira e o diamante. E aqui nos diz que o arco-íris ele era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos, e assentados neles 24 tronos com 24 anciãos assentados, vestidos todos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. O que essas coroas representam? Essas coroas representam salvação, vida eterna. Nós acreditamos que esses 24 anciãos foram pessoas que foram ressuscitadas e foram levadas para o céu, e estão ali fazendo parte na presença de Deus, e eles farão parte do julgamento, né, das pessoas que vivem nessa terra. Aqui nos diz que Lúcifer ele foi um dos mais exaltados, o mais exaltado entre os anjos, né? Ele ocupava a posição máxima, ele era regente do coro celestial, do coro angelical. E hoje nós percebemos que muitas músicas que são feitas por pessoas, nós acreditamos que elas são inspiradas pelo próprio inimigo e que nos levam para longe de Deus. Existe uma citação aqui que diz assim: os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho. De fato, o tema do Evangelho, a redenção, é encontrada de maneira bastante expressiva na cena da sala do trono, lá em Apocalipse 4, 5. Então, só vamos estar no céu unicamente por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho eterno, que é pregado a cada nação, tribo, língua e povo. E eu espero que eu e você façamos parte
dessa missão de pregar o Evangelho. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, ajuda-nos, Senhor, a pregar o Evangelho, para que as pessoas que ainda não ouviram a Tua voz possam entendê-la, terem discernimento, aceitarem no seu coração o Teu perdão e se voltarem para Ti, não importando o pecado que elas tenham cometido ou quantas vezes elas tenham falhado. O Senhor morreu por cada um de nós e por isso nesse momento nós nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.